Atos, capítulo 28. Quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo juntou um feixe de gravetos e o estava jogando no fogo quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: "Este homem deve ser um assassino." Pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem e durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Eles mostraram muito respeito por nós. E, quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Depois de ficarmos 3 meses na ilha, embarcamos num navio da cidade de Alexandria, que tinha na proa a figura dos deuses gêmeos, Castor e Pólux. O navio tinha passado o inverno na ilha. Nós chegamos à cidade de Siracusa, onde ficamos 3 dias. Dali seguimos viagem e chegamos à cidade de Régio. No dia seguinte, o vento começou a soprar do sul e em 2 dias chegamos a Pozzuoli. Nessa cidade encontramos alguns cristãos que nos pediram que ficássemos com eles 1 semana. E assim chegamos a Roma. Os irmãos de Roma tinham recebido a notícia da nossa chegada e foram se encontrar conosco nos povoados de Praça de Ápio e de 3 Vendas. Ao ver esses irmãos, Paulo agradeceu a Deus e se animou. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, guardado por um soldado. 3 dias depois, Paulo convidou os líderes dos judeus de Roma para se encontrarem com ele. Quando estavam reunidos, ele disse: "Meus irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra os costumes que recebemos dos nossos antepassados. Mesmo assim, eu fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, pois não acharam nenhum motivo para me condenar à morte. Mas os judeus não queriam que me soltassem. Por isso fui obrigado a pedir para ser julgado pelo imperador, embora eu não tenha nenhuma acusação para fazer contra o meu próprio povo. Foi por esse motivo que pedi para ver vocês e conversarmos. Estou preso com estas correntes de ferro por causa daquele que o povo de Israel espera." Então eles disseram: "Nós não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. Também nenhum dos nossos irmãos veio de lá com qualquer notícia ou para falar mal de você.
mas gostaríamos de ouvir você dizer o que pensa, pois sabemos que, de fato, em todos os lugares falam contra essa seita a qual você pertence. Então marcaram um dia com Paulo. Nesse dia, muitos deles foram ao lugar onde Paulo estava. Desde a manhã até a noite, Paulo anunciou a eles e explicou a mensagem sobre o reino de Deus. E, por meio da lei de Moisés e dos livros dos profetas, procurou convencê-los a respeito de Jesus. Alguns aceitaram as suas palavras, mas outros não creram. Então, todos foram embora, conversando entre si. Mas antes que saíssem, Paulo ainda disse mais uma coisa. O Espírito Santo tinha razão quando falou por meio do profeta Isaías aos antepassados de vocês. Pois ele disse a Isaías: Vá e diga a essa gente: vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. E Paulo terminou dizendo: Pois fiquem sabendo que Deus mandou a mensagem de salvação para os não-judeus, e eles escutarão. Depois que Paulo disse isso, os judeus foram embora, discutindo com violência. Durante 2 anos, Paulo morou ali, numa casa alugada, e recebia todos os que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda coragem e liberdade. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, nesta oração gloriosa, nesta pequena oração, meu Pai, eu quero colocar em Tuas mãos a todos os ouvintes, a todos os irmãos, Senhor, do Ministério Canto de Sião. Que o Senhor os abençoe a cada manhã, Senhor, que se levanta, a cada noite que vai dormir, que a Tua presença esteja com cada um deles, ó Pai. Visita todos os irmãos, ajuda nas suas dificuldades, nas suas tribulações, as enfermidades, Senhor. Deus, move céu e terra, abençoa o Teu filho, a Tua filha. E neste momento, Senhor, eu peço a Tua bênção sobre a casa e a família de cada um, ó Pai, e que todos possam meditar nessa reflexão, Senhor. Queremos ouvir neste momento, em nome do Senhor Jesus. Você já parou para pensar o quanto você precisa da presença de Jesus na sua vida? Mas eu digo, precisa realmente, como se sua sobrevivência espiritual dependesse disso? Porque depende. Hoje vamos falar sobre o único poder que o diabo teme, a única força que faz os demônios fugirem. A presença viva, ardente, inegociável de Jesus Cristo em nós não é gritaria, não são palavras decoradas, não são fórmulas espirituais vazias. O que derrota o inferno é a presença viva de Jesus em você. Paulo estava tão cheio dessa presença que até lenços que ele tocava expulsavam demônios. Pedro caminhava e sua sombra tocava os doentes, e eles eram curados. Davi tocava sua harpa, e espíritos malignos que atormentavam Saul se calavam.
Não era a harpa, não era a sombra, era a presença. E hoje, você tem essa presença? Ou ela se apagou? A Bíblia diz: o Senhor será como um muro de fogo ao redor do seu povo. Você entende o que isso significa? Não importa quão violento o ataque seja. Se você anda com Cristo, o inferno não te toca. Mas se você perdeu essa presença, se ela se apagou por negligência, por pecado escondido, por distrações mundanas, você está vulnerável. Você se torna alvo fácil do inimigo. Foi isso que Davi temeu quando pecou. Não retires de mim o teu espírito. Ele sabia o que era ver Saul sem a presença de Deus. Um homem destruído, um homem vazio. Você pode repetir o nome de Jesus 1000 vezes, mas se ele não estiver habitando em você, os demônios vão rir da sua fé. Foi isso que aconteceu com os filhos de Seva. Tentaram expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O espírito maligno respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é, mas vocês quem são? E eles foram espancados, humilhados, porque usavam o nome, mas não carregavam a presença. Quantas pessoas hoje vivem de fórmulas, slogans evangélicos e frases prontas, mas não têm tempo de qualidade com Jesus. Querem autoridade, mas não querem renúncia. Querem milagre, mas não querem o altar secreto. O inferno não teme vozes altas, teme corações cheios. Pedro não precisou gritar. Quando ele andava, o poder da presença fluía, e os doentes eram curados só de estarem perto. Moisés, ao descer do monte, brilhava no rosto. Mas não era maquiagem espiritual, era presença real. E você, tem buscado presença ou aparência? Muitos hoje querem o poder, mas não querem o quebrantamento. Querem a glória, sem passar pela cruz. Querem o público, mas não têm altar particular. Mas Deus não derrama sua presença sobre vaidade. Ele enche vasos quebrados, vasos vazios de si e cheios de fome por Ele. Você pode até saber versículos de cor, mas se não tem comunhão com o Espírito, o diabo continua vencendo você nas pequenas batalhas. A presença de Jesus não se improvisa no púlpito. Ela é cultivada no secreto. Ela é o resultado de noites silenciosas, lágrimas sinceras e corações rendidos. Há uma diferença entre quem frequenta cultos e quem carrega o céu dentro de si. Há pessoas que carregam ambientes. Quando chegam, a atmosfera muda, não por causa de carisma, mas por causa da presença que habita nelas. A verdade é que muitos cristãos hoje vivem com a presença de Deus como se fosse uma visita e não uma habitação. Jesus não quer ser um hóspede no seu coração. Ele quer ser o Senhor da casa. Você está disposto a abrir todos os cômodos? Ou ainda, a portas trancadas, com medo de ele ver o que você esconde? A presença dele só se manifesta onde há sinceridade. O fogo só desce no altar que foi preparado com reverência, com verdade, com entrega. Você quer presença? Então não esconda nada. Apresente tudo. Traga luz para os cantos escuros da alma e diga: Jesus, pode entrar. Aqui é tudo teu. O Espírito Santo não habita em corações divididos. Ou ele governa, ou ele se retira. E se ele se retira, tudo perde o sentido. Você pode continuar frequentando a igreja, cantando, servindo, mas sem presença. É só religiosidade. Foi isso que aconteceu com Sansão. Ele continuava forte, continuava lutando, mas não percebeu que o Espírito do Senhor já havia saído dele. Não espere ser quebrado para perceber que perdeu a presença. Hoje, o Senhor está te chamando de volta ao primeiro amor, de volta ao quarto secreto, de volta à rendição. Mas a boa notícia é que Jesus ainda chama. Ele ainda deseja habitar em corações quebrantados. Ele não está procurando perfeição. Está buscando entrega, mas há um caminho: arrependimento.
um arrependimento real, não apenas lágrimas emocionais. Separação, sair do mundo, da Babilônia espiritual. Humildade, abrir mão do orgulho, do controle. Constância, tempo diário no secreto. Chega de viver de cultos fortes e semanas vazias. Chega de ter Bíblia aberta na estante, mas fechada no coração. Você quer mesmo a presença de Jesus? Então diga isso com atitudes, desliga o barulho, fecha a porta, volta para o lugar onde você o ouvia nitidamente. Não há vitória sem presença, não há paz sem presença, não há discernimento, direção ou poder sem a doce e santa presença de Jesus. Ele disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos e eu me manifestarei a ele. Isso é presença real. Isso é Shekinah, glória que te envolve, transforma e sustenta. Não é para os super crentes, é para quem busca, para quem crê, para quem clama: Senhor, não quero seguir sem a tua presença. Você sente que algo se perdeu? Já sentiu aquela presença, aquele fogo, e hoje parece que esfriou? Hoje, Jesus está dizendo: volta, eu estou à porta, eu quero entrar. Então ore comigo agora. Jesus, me perdoa, limpa meu coração, restaura a tua presença em mim. Eu não quero viver longe de ti. Enche-me com teu espírito. Seja meu fogo, minha fortaleza, meu abrigo, em teu nome, Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva aqui nos comentários: eu preciso da tua presença, Jesus. Não apenas como frase, mas como clamor da alma, como rendição, como ponto de recomeço. E se você conhece alguém que precisa lembrar o que é viver cheio de Deus, compartilhe este vídeo agora mesmo. Você pode ser o instrumento que o céu vai usar para reacender uma chama. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais, mas Deus está